Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes. Hoje tenho como convidados especiais o João e o Ricardo. Hoje temos uma dupla. Vamos tentar perceber quem é o João, quem é o Ricardo, que projetos é que eles têm e o porquê deles estarem no programa do Encontro com Artes. Ora, vamos lá ver quem é que vai ser o primeiro a querer começar. O João ou o Ricardo? Qual dos dois é de mais longe do Porto? Sou eu? É o Ricardo? Acho que sim. Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Então, o Ricardo situa-nos de onde é que tu és? Caldas da Rainha, certo? Eu nasci em Caldas da Rainha, mas vivo no Cadaval. No Cadaval. Portanto, é o concelho mais a norte do distrito de Lisboa, que faz fronteira com Caldas da Rainha. Muito bem, então temos um quase lisboeta. Ricardo, Sim. Diz-nos assim, eu costumo sempre dizer isto no início dos programas porque é verdade, eu sou sempre muito cusca porque eu gosto de ir à infância dos nossos convidados para fazer o cruzamento depois de toda a vida que vai por ali fora. Vocês são relativamente jovens, portanto também não têm assim um historial de vida para me contarem até aos 60 anos como é que isto tem sido, então o João ainda mais novo mas o Ricardo, e ao João, se quiseres já começar também a interferir na nossa conversa. Olá, Ok. bom dia. Olá, bom dia. O João é da Covilhã, certo? Exatamente. Sou mais propriamente o Tachoso, que é uma vila a 7 km da Covilhã. Muito bem, não conheço esses 7 quilómetros. Não conheço. É normal. É normal. Quando isto estávamos todos ao Teixoso. Exato. Fica já o convite. Uma boa visita. Olha, um espetáculo vosso, que daqui a bocadinho vamos falar sobre os vossos espetáculos. Já lá estivemos. Já lá estivemos a fazer espetáculo, é verdade. Já. Numa sala que não é uma sala de espetáculos, é a escola secundária, mas arranjaram uma sala de maneira a poder fazer lá o espetáculo. Muito bem. E depois também vamos falar daqui a bocadinho sobre os vossos espetáculos que podem acontecer noutros espaços, convém referir isto, que podem acontecer noutros espaços que não sejam uma sala de espetáculo. Sim. Exato. Pronto. Então, Ricardo, vamos lá, Ricardo. O Ricardo, a sua infância, neste caso a sua no sentido de a tua infância, foi sempre passada aqui pela Caldas da Rainha, certo? Sim, eu desde pequeno, portanto, fui nascer a Caldas da Rainha, porque na altura não havia aqui hospital no Cadaval, e vivi sempre entre Caldas e o Cadaval. A escolaridade foi feita sempre no Cadaval, até o 12º ano, e depois fui para Lisboa, para a Faculdade de Letras, onde tirei o curso de ensino da Geografia e, portanto, a minha formação académica é em ensino da Geografia, portanto sou professor de profissão, digamos assim. O João também é professor de profissão. Sim, exatamente. Eu sou professor do primeiro ciclo do ensino básico e dou aulas numa escola da Amadora. Olha, então tenho a feliz sorte de vos dizer que somos todos colegas, porque eu também sou professora. E, portanto, neste momento de quarentena, os professores têm tido aqui um trabalho redobrado. Vocês verdade. Em escolas, certo? Estão os dois a trabalhar. Sim. Tem sido um grande desafio. Aliás, iniciámos hoje as aulas online com os nossos alunos. E, portanto, é um desafio novo, não é? É mais um desafio. Mas então... Estamos sempre a ser postos à prova. Sim, sempre com novidades, mas a vida é engraçada exatamente por isso, não é? Por nos verdade. Algumas barreiras e adaptar-nos a outras realidades também faz parte do nosso crescimento pessoal e profissional. Claro que sim. E então, que tipo de crianças é que nós tínhamos aqui? No Ricardo e no João? Isto para depois fazermos a ligação ao teatro, que no caso de Ricardo, que passou pelo teatro amador e que depois foi fazendo carreira por aí fora. Nós tínhamos um Ricardo como? Eu acho que era normal. Não tinha, acho que uma característica por ir além. Penso que fiz uma escolaridade normal, como toda a gente faz. Interessei-me desde muito novo pelo contato com as outras pessoas, com o teatro, pela participação ainda com 17 anos aqui num grupo de teatro local do Cadaval, que é onde eu resido. E foi a partir daí que fui desenvolvendo o gosto pelo teatro. Na escola também já fazia algumas brincadeiras, não era teatro, mas para mim na altura já era, e mesmo no ciclo tenho
no ciclo também desenvolve essas atividades, e mesmo na escola, que hoje é o Jardim de Infância, que na altura era a pré-primária, tenho uma fotografia a participar numa peça que é da Carochinha. Carochinha estava à janela, o seu noivo, e eu apareci lá com umas orelhas a fazer, acho que era de cão ou uma coisa assim. Não queria casar com a Carochinha. Mas então, lá está, o Ricardo é daqueles casos em que já tem uma infância de alguma forma ligada àquilo que depois se vem a proporcionar ao longo dos anos, porque muitos dos nossos convidados, a infância é de uma determinada forma e depois a adolescência e a fase adulta e por aí fora não tem nada a ver com aquilo que era a infância, com os gostos que tinham na infância. Muitos porque não tiveram a possibilidade de contactar ou com a música ou com o teatro e que depois até ao longo da vida começaram a ter esse gosto, ou que já tinham esse gosto e como os pais não tiveram a oportunidade ou as próprias terras onde nasceram não tinham essas oportunidades, mas que agora a vida deles até são músicos de profissão. Só que no caso do Ricardo já tinha isso, o Ricardo já estavas na tua terra a participar, sim. Certo? Portanto, já tinhas essa ligação. Certo. E o João? Como é que era o João? No meu caso é completamente oposto do Ricardo. Primeiro porque vivia numa zona onde a oferta cultural não é assim tão grande. A zona do interior, infelizmente, ainda está muito desvalorizada a esse nível. Por isso, durante o tempo em que vivi lá, o acesso a peças de teatro, por exemplo, era um acesso muito mais limitado. Entretanto, fui estudar para Castelo Branco, foi lá que tirei o curso, e aí comecei então a ter acesso a outro tipo de coisas. E o regresso, não, a vinda para Lisboa, deu então essencialmente a oportunidade de assistir a uma panóplia de peças de teatro, ao encontro daquilo que realmente gosto, mas fazer disto quase uma segunda profissão, digamos assim, ou uma atividade... Nunca te passou pela cabeça? Não, é uma atividade que de facto nos preenche, que gostamos muito, mas que não me passou pela cabeça. Era o tipo de pessoa que consumia teatro porque gostava, mas não pensava estar do outro lado. E vocês, enquanto professores, eu estou a pensar, por exemplo, no caso do João, de ser professor de primeiro ciclo, em que as atividades não é, de expressão corporal, dramática, que devem ser, são implementadas e que também faz parte da parte curricular, mas que nem sempre os professores do primeiro ciclo... Não queria utilizar palavras menos politicamente corretas, mas que nem... Não, mas a realidade é que é uma área que muitas vezes, face aos conteúdos programáticos tão extensos noutras áreas, acaba por ficar às vezes desvalorizado, mas curiosamente, com a minha vinda para o teatro, digamos assim, acabei por começar a valorizar mais esses aspectos e a perceber. Primeiro aprendi, e ao aprender consigo transmitir com mais facilidade, e depois percebi também que há determinadas situações a nível de expressão dramática, de expressão corporal, musical, etc., que são muito importantes para serem trabalhadas com os alunos. Do primeiro ciclo, porque devem ser trabalhadas o mais de tenra idade possível, não é? Exatamente, e eles gostam muito, de facto, é uma forma lúdica de aprender. Eu quero acreditar que se calhar o João até utilizas algumas histórias e as representes, não sei. Sim, fazemos algumas atividades desse género, ou seja, basicamente deixei de fazer esse tipo de atividades apenas para as épocas festivas, que é o que muitos de nós, enquanto professores, acabamos por fazer, e comecei a implementá-las também um bocadinho na prática diária. Não consigo fazer diariamente este tipo de tarefas, como é lógico, os programas são mesmo muito extensos, mas sempre que possível tento fazer a ligação entre umas áreas e outras. No caso do Ricardo, estamos a falar de geografia, estamos a falar de terceiro ciclo, certo? E secundário, sim. Secundário, portanto o teu público já é maior, já é mais crescido, já os apanhas noutras idades e muitos deles com outros gostos. Consegues fazer este paralelismo com a tua outra profissão? Consegues puxá-los para o teatro? Consigo nas festas de Natal. Geralmente nas festas de Natal os diretores de turma pedem para eu organizar a participação das turmas e, portanto, ainda agora recentemente na festa de Natal da escola fizemos uma peça sobre as pessoas com deficiência e nós temos 2 alunos que são portadores de deficiência, alunos do Decreto-Lei 54, e esses mesmos alunos participavam inclusivamente na peça. Ou seja, a turma toda falou sobre os problemas das pessoas com deficiência, de aceder a um multibanco, de andar na rua e tropeçar nos vasos, das pessoas quando são ceguinhas pensar que são os pobrezinhos que estão no metro a pedir esmola.
e portanto fizemos um texto sobre isso, e depois os próprios 2 alunos participaram, decoraram uma frase cada um e conseguiram participar, e correu tão bem que ainda fizemos uma segunda vez, e agora só não vamos fazer mais porque estamos em casa, porque estava previsto ir fazer à Universidade Sénior também, havia um encontro de gerações, e éramos para ir fazer lá essa parte. Além disso, a minha escola tem uma particularidade, que tem um auditório que leva quase 400 pessoas, e regularmente, também com algum incentivo meu e com o apoio da direção, temos levado lá peças de teatro. Foi lá a Rita Ribeiro fazer a Gisberta, para pais e para alunos, depois foi lá a Companhia Contra Palco também fazer sessões para alunos, e portanto de alguma maneira, direta ou indiretamente, também vou incentivando e criando o hábito das pessoas irem ao teatro e verem teatro, e sobretudo teatro que eu acho que é de qualidade, que é o que nós tencionamos sempre. Desses paralelismos que vocês estão a fazer da vossa vida, não é? As 2 vidas profissionais, também penso que as próprias escolas e o ensino ganha muito com isto, por termos 2 profissionais, neste caso do teatro, de alguma forma dentro do ensino, e que proporcionam atividades, digamos que além de diferentes, de grande qualidade. Sim, e a mim, no meu caso, onde além de produzir com o João, estou também no palco, dá-me ferramentas muito válidas para as aulas, ou seja, para controlar as situações de aula, para estar mais à vontade a falar com os alunos, para ter outras defesas, que às vezes até com o humor posso recorrer, e isso ajuda muito a falar e a expor em público, quando temos que fazer essas coisas. O teatro deu-me essa mais-valia, sem dúvida. E ao Ricardo, acho que nos fez... Desculpa, João, fala. Acho que nos fez perceber com muita facilidade que de facto as áreas não são estanques, não é? E que uma determinada área, uma determinada competência que possamos desenvolver, depois consegue-se aplicar noutro tipo de situações. Temos essa visão, sim, é verdade. Portanto, as escolas onde vocês estão devem estar agradecidos por conseguirem ter vocês lá. Para terem... Temos todos uns com os outros, é um bocadinho por aí a filosofia. Olha, que eu não sei, eu estou noutro tipo de ensino, mas não sei do ensino há muitos anos, e portanto sei muito bem do que é que estou a falar. Que é sempre uma mais-valia quando temos alguém da área, e que não é fácil encontrarmos pessoas que depois também consigam aplicar e trazer para a parte profissional as outras áreas. Eu até lembro-me agora, Ricardo, de uma questão que é, a nível de formação de professores, vocês não fazem workshops para os professores na área de teatro, nem tem que ser na área de teatro, daquelas questões que tu estavas a dizer, do enfrentar o público, do falar, do conseguir controlar determinadas situações. Nós quem? Estou a falar, por exemplo, tu e o João, ou o João... Não, eu nunca fiz. A única coisa que eu fiz nessa área foi durante dois anos, no verão, fiz 2 ATLs para crianças de 6 a 10 anos. Ou seja, a Câmara Municipal daqui do Cadaval pediu-me se eu fazia, num conjunto de férias que eles tinham, organizar uma vez por semana aulas de teatro, ou melhor, entre muitas aspas, sessões para os alunos conhecerem melhor o teatro, e que depois culminavam com peças no final das férias. E foi a única experiência, digamos, mais lúdica, até porque, como eu disse, eu não tenho conhecimentos de teatro, ou melhor, não tenho conhecimentos académicos, aquilo que eu sei é do que fui lendo e do que fui vendo e das pessoas com quem trabalhei, portanto também não teria essa validade de dar aulas de teatro. Portanto, era uma iniciação, digamos assim, ao teatro, a decorar poemas, a decorar peças, a tentar ensaiar alguma coisa para eles apresentarem no final das férias. Oh, Ricardo, eu tenho que discordar contigo aqui num ponto, que é de não poderes dar aulas. Eu penso que há aqui uma questão importantíssima no teatro, que é a parte do teatro amador. A importância que o teatro amador traz para a sociedade e para as nossas terras, para os nossos sítios onde estamos, porque é daqui que nasce muita coisa, ou quase tudo nasce do teatro amador. Portanto, eu não acredito que tu não fosses capaz de implementar um workshop qualquer, digamos, algo ligado à vossa área, melhor do que outra pessoa qualquer, porque tu nasceste aí e, portanto, deves ter as bases todas. Eu tenho a experiência de fazer teatro, então, se eu fizer contas, eu faço teatro há 20 anos. Pois. Faço teatro há 20 anos, interruptamente. Sei, mas o que eu quis dizer é, não tenho competência científica, digamos assim, a minha formação não é de ator, ou seja, não andei na Escola Superior de Teatro, não andei
em nenhum sítio que me permita ter conhecimentos da parte mais teórica. Portanto, o que eu sei foi dos encenadores com quem fui trabalhando e dos atores, agora mais recentemente profissionais, com quem eu estou a trabalhar. Por esse aspecto, estaria à vontade para ajudar ou para ensaiar qualquer coisa. Mas para dizer assim, olha, aqui estou, eu sou professor de teatro, não me sinto habilitado para isso. Sim, mas acredito que esses 20 anos de experiência que tragam muito. Eu digo isto porque nós temos hoje em dia muita gente que aparece, mas que depois também ao outro dia desaparece. E, e portanto também temos que tomar um bocadinho a consciência disto, acaba como ser como a música, não é? Nós temos muitos músicos que aparecem hoje, mas amanhã já ninguém ouve falar deles. Sim, é verdade. Se calhar, se quisermos... O Ricardo está a ser muito modesto em relação a isto. E? Ele está de facto o Ricardo está a ser muito modesto em relação a esta questão, porque de facto ele tem conhecimentos mais do que suficientes para, não é? Até nós vamos muitas vezes na carrinha durante as viagens e o Ricardo adora tudo o que tem a ver com teatro, com o mundo do espetáculo e muitas vezes fala sobre assuntos que já ninguém se lembrava, mas ele vai pesquisar e vai, por isso conseguiria perfeitamente implementar, ainda que falte a parte académica, tudo bem, mas faça aquilo que estuda e ao gosto que tem pela área, conseguiria perfeitamente implementar algo do género. Está a ser um bocadinho desto. Por isso é que eu disse quando disse que tinha que discordar com ele aqui num ponto, não é? Porque nós temos que fazer uma mais-valia. Eu sou adepta muito da parte amadora e exatamente por tudo que nasce ali e tudo que cresce ali. Sim. É? E ao contrário de muitas outras situações que atualmente nós vemos na televisão, de pessoas que aparecem, mas que ficam muito a desejar e que provavelmente amanhã ninguém vai ouvir falar deles, porque se calhar falta-lhes a componente faltam-nos 20 anos, ou 30 ou 40 anos do amador. Sim, sem dúvida que me deu uma experiência muito grande. Eu tive a sorte, enquanto estive aqui no Teatro Amador no Cadaval, um dos encenadores foi o João de Carvalho, portanto é uma pessoa que sabe muito teatro e que aprendi muito. Outro encenador que nós temos foi o João Duarte Costa, que está tentado a trabalhar com o Filipe Laféria na escola, tivemos o Carlos Mendonça, ou seja, nesse âmbito trabalhámos com pessoas muito válidas, ou seja, é um teatro amador que é um teatro amador a sério, digamos assim. Também convém referir isso, sim, dessa parte, sim. E hoje, algumas das coisas que eu sei e estar em palco pode fazer, melhor ou pior, o que é de bom foi mérito deles me ensinarem, e o que é de mau foi eu que não consegui aprender. Pronto. Muitas vezes. Exatamente, por isso é que é sempre importante esta bagagem que as pessoas trazem Sim. para quer para o vosso caso, quer para a vida. Mas depois eu quero saber aqui uma coisa, como é que nós temos aqui uma pessoa da Covilhã e uma pessoa de Caldas da Rainha, um menino que não queria nada com o teatro ou que só começou, não queria nada, gostava de teatro mas não teve a oportunidade de passar pelas experiências do Ricardo, e depois temos o Ricardo que continua nas Caldas da Rainha, e como é que há este cruzamento de conhecimentos um com o outro? Para chegarmos ao vosso projeto, não é? Porque vocês tiveram que se conhecer para depois arrancar com o projeto. Conhecemos através de amigos comuns. Temos um amigo que é o Marcelo Rebelo da Costa, que é um fadista, que canta extremamente bem. É um bom entrevistado, digamos assim, fica já aí a sugestão. Marcelo Rebelo da Costa, sim. Da Costa, ok. Pronto, é nosso amigo, é um amigo comum dos dois, e foi através do Marcelo, essencialmente na apresentação de um dos seus CDs, que acabámos por nos conhecer. Depois fomos saindo várias vezes com outros amigos em comum, e é um bocadinho aquela história de que os amigos dos amigos tornam-se nossos amigos. E foi nesse sentido. Entretanto, comecei a perceber o gosto que o Ricardo tinha pelo teatro e achámos que faria algum sentido talvez apostarmos num projeto em comum. Manifestámos os dois vontade nisso, o Ricardo de desenvolver um bocadinho esta área que já dominava, eu de aprender também, mas nunca pensámos que este projeto que iniciámos em 2017 ou 16, não estou em erro. Sim, 16. 2016, de facto, se fosse prolongar por tanto tempo e acabasse por ter o êxito que teve. Ou seja, foi uma experiência que depois acabou por dar frutos muito positivos e que nos levou a continuar. Então vocês em 2016 decidem arrancar com este grande projeto. Quem é que me vai apresentar o projeto? Eu já sei quais são os vossos projetos, já tive a feliz sorte de estar em 2 espetáculos vossos, ou melhor, só em 2, gostaria de estar em mais, não é? Mas
para quem nos está a ouvir, quem é que me vai explicar então que projeto é que começa em 2016 e bem por aí fora? Então, depois de estar no Teatro Amador, fiz três mini revistas, digamos assim, com alguns atores profissionais, mas ainda sem a companhia do João. E então, em 2016, decidimos, eu e o João, fazermos um espetáculo. O João, inclusive, sugeriu falarmos com a Flor Bela Queiroz, que na altura estava a arredar dos palcos há algum tempo e que ele tinha essa referência de ser uma pessoa válida. Eu, por acaso, conhecia a Flor Bela Queiroz aqui e fomos falar com ela e ela aceitou e surgiu então a nossa associação cultural, que se chama Sonhos em Cena, e este projeto nasce para, essencialmente, produzirmos espetáculos de teatro de revista. A ideia dos espetáculos e da nossa associação é levar o teatro aos pontos mais esquecidos, ou seja, que estes espetáculos sejam pensados e construídos para poder ir a uma pequena aldeia, a uma pequena coletividade, a uma aldeia onde não há teatro, a uma vila onde há um teatro mas está fechado e portanto vamos a uma casa do Benfica ou do Sporting ou ao Salão dos Escoteiros ou aos Bombeiros, ou seja, é um projeto para descentralizar o teatro por todo o país. E daí para cá é o que temos feito, fizemos esse primeiro espetáculo que se chamava Olha a Flor Bela, que marcou os 60 anos de carreira da artista Flor Bela Queiroz. Depois, a seguir, com a Flor Bela ainda fizemos Que Grande Caldeirada, também uma revista onde ela recriava os grandes êxitos da sua carreira. E depois estreámos então um espetáculo que ainda hoje perdura, com 124, porque a 125 não chegámos a fazer, 124 sessões já realizadas da volta a Portugal em revista, com Natalina José e António Calvário como cabeças de cartaz, e em simultâneo temos também um projeto mais na área musical, que é Amália, Fado e Saudade, com Maria Mendes e o Jorge Batista da Silva e 3 músicos que nos acompanham. Portanto, estes são os 2 projetos que temos agora da nossa associação, que é Sonhos em Cena. Que tem andado de norte a sul de Portugal, com 124 espetáculos, conforme estavas a dizer, e penso que o Amália que terá quantos espetáculos já acontecido? Da Amália uns 10. Uns 10. Eu posso pensar 1 minuto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 11 espetáculos até agora. Estreámos apenas em dezembro. Pois, sim. É um espetáculo muito recente. Estreámos apenas em dezembro, sim. Porque este ano comemora-se o centenário do nascimento da Amália. E, portanto, nós fizemos uma parceria com a Fundação Amália Rodrigues. Aliás, uma parte da bilheteira de todos os espetáculos reverte para a obra da Fundação. Portanto, a Amália deixou os direitos de imagem e de nome à Fundação e, portanto, quem usa o nome e a fotografia e a imagem da Amália deve contribuir para a sua obra, porque foi essa a vontade da fundadora da associação, da Amália Rodrigues, e portanto uma parte da bilheteira de todos os espetáculos nós fazemos reverter para a Fundação Amália Rodrigues, para usarmos o nome e a imagem. Mas ainda já agora a propósito, porque devemos de lá chegar, ainda não falámos do Covid-19, mas vamos falar, não é? Porque é o assunto do dia, a própria Fundação vai alargar as comemorações para o próximo ano, portanto este espetáculo, uma vez que está suspenso este ano e não sabemos bem até quando, a Fundação decidiu prolongar durante o próximo ano também as comemorações do centenário do nascimento, que possivelmente irão culminar com as marchas populares em Lisboa de 2021, cujo tema para este ano era Amália e que vai passar para o ano que vem. Portanto, o nosso espetáculo vai ter uma vida mais prolongada do que era inicialmente a nossa intenção, por essa razão. Muito bem. Então, o espetáculo, apesar de ter parado, não é? Dadas as circunstâncias, quer dizer que todas as pessoas que estão interessadas em trazer a Amália às suas localidades, mais do que nunca, agora também irá fazer sentido, uma vez que vão prolongar então chamemos-lhe a festa, não é? Até 2020. Sim. De qualquer forma, eu sei que o outro espetáculo continua também, vocês continuam a receber convites para estarem com o outro espetáculo, a Volta a Portugal em revista.
Portanto, quem Sim, nós andamos de facto a percorrer o país com os dois espetáculos em simultâneo. Ora estamos com a Volta a Portugal em revista, ora estamos com o Amália, Fado e Saudade, sim. Portanto, isso aí é assim um trabalho. Devem É um ter. trabalho logístico às vezes complicado, sim, mas vamos conseguindo organizar de forma a que corra tudo da melhor maneira. Torna-se mais difícil ainda porque são dois espetáculos completamente diferentes. Um espetáculo musical não tem nada a ver com um espetáculo de revista, são logísticas muito diferentes, mas vamos conseguindo organizar e tal como estavam há pouco a dizer, quer um espetáculo, quer o outro, vão continuar ao longo deste ano, 2020 e também 2021. Sim. O Ricardo tocou ali num ponto, no início da explicação do projeto, muitíssimo interessante, que é o descentralizarmos descentralizarmos o teatro, ou de podermos levar o teatro a sítios onde ele não existe, onde as pessoas para se deslocarem é muito difícil, é muito complicado, e porque de facto nem toda a gente ainda sabe o que é o teatro de revista, nem toda a gente tem a possibilidade de estar em determinados sítios e conhecer determinados artistas, mas vocês conseguem reunir tudo isto, que é colocar em palco dois grandes artistas portugueses, conhecidos por toda a gente, e depois levá-los junto de nós. Vocês têm noção do quanto isso é importante para nós públicos? Sim, e nós costumamos dizer até que este espetáculo tem essa particularidade, é de facto adaptar-se a grandes salas, como já aconteceu em grandes teatros, e depois levarmos de facto o teatro a salas mais pequenas, onde muitas vezes o acesso das pessoas à cultura acaba por ser mais limitado. Ainda que o espetáculo decorra sempre da mesma maneira, a nível de desempenho em palco, acabamos por adaptar depois as estruturas e aquilo que é necessário para que as pessoas tenham o conforto necessário para assistir ao espetáculo. Pois, e lá está, era aquilo que tu estavas a dizer há bocado, que na Covilhã não tiveste a oportunidade disto e daquilo, daquele outro, pronto, não interessa. Nós ainda temos muito no interior e muitas localidades continuamos com estes problemas, não é? De não conseguirmos ver espetáculos, de não conseguirmos assistir a nada. E o facto de existirem projetos como o vosso, que não existem assim tantos quanto isso, não é? Que não existem assim tantos projetos quanto isso, são importantíssimos para a própria cultura e para o teatro, claro está, e para o teatro. Claro, e no meio disto tudo acabamos também por estar muito gratos não só aos teatros municipais que têm grandes salas e que nos recebem, mas também às associações e às coletividades que nos acolhem sempre muito bem e com muito carinho e que muitas vezes à retaguarda fazem um trabalho fantástico, não só de contratar os artistas para lá irem, mas também toda a logística de preparar as salas, vender bilhetes, etc., para que o público daquelas zonas consigam ter acesso a estes espetáculos e é muito importante também ressalvarmos o dinamismo e o trabalho que as associações, as coletividades acabam por fazer. E uma vez que estamos aqui a falar para o Norte, se é permitida a expressão, dar aqui, por exemplo, dois exemplos da forma como fomos recebidos em situações diferentes no Norte. Por exemplo, fomos à Vila do Conde, ao Teatro Municipal, começámos por abrir a primeira plateia, a plateia esgotou, abrimos o primeiro balcão, esgotou, abrimos o segundo balcão, esgotou, tivemos 560 pessoas a ver o espetáculo, tivemos no fim 1 hora a dar autógrafos e a cumprimentar as pessoas e a dar beijinhos à saída, tivemos 1 hora, foi a vez de todas que nós tivemos, que penso que tivemos mais gente a ver o espetáculo num espaço fechado, num teatro, já tínhamos feito em feiras e aí é mais difícil ter a percepção. E depois, outro exemplo, num espaço mais pequeno, foi em Coimbrões, no salão paroquial, ou seja, uma sala muito mais pequena, com 200 pessoas, mas onde, antes do espetáculo começar, havia uma fila enorme para ver o espetáculo. No final foi a mesma coisa com os autógrafos. Tivemos a banda filarmónica a receber-nos, várias entidades, ou seja, foram duas formas diferentes, de uma comissão de festas, digamos assim, e outra de um teatro municipal, e que demonstram como é que, quer num sítio, quer no outro, nós podemos ser muito felizes e as pessoas podem demonstrar o seu agrado pelo espetáculo e a forma de nos receber tão bem. E eu sei que vocês vão voltar a Coimbrões. Não sei se posso dizer, mas eu sei que vão voltar a Coimbrões. Se não posso dizer, olha, está. Aliás, não é público, mas também não era segredo, digamos assim. Nós tínhamos previsto ir atuar
com o espetáculo Amália, Fado e Saudade, é isso, mas estamos em negociações para que o espetáculo possa ir. Inclusive tínhamos participado de uma efeméride muito importante, não era? Que era também os 100 anos de uma coletividade desse conselho e, portanto, se não pudermos festejar os 100, festejamos os 101, alguma coisa havemos de fazer, porque é uma data que, não sendo uma festejada na data, tem que ser assinalada, com certeza. Mas quando eu digo esta inconfidência, é porque não falei convosco, mas falei com alguém que está na organização, é para fazer ver que vocês vieram e voltam, em que há interesse em que voltem outra vez. Portanto, é porque gostaram, é porque temos público que vos quer e porque a primeira vez foi boa, porque senão nunca mais queriam, não é? Os artistas que não são... Claro. Não Aliás, voltam. eu posso dar um exemplo que é assim, que vai ao encontro do que estamos a conversar. Nós há 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, há 7, este seria o 7º ano, vamos ver se vamos ou não, que fazemos a animação de um parque de campismo. Ou seja, todos os anos temos ido com os vários espetáculos apresentar naquele parque de campismo que é o aniversário deles. Temos sempre é um pavilhão também desportivo, tem um palco e que eles oferecem aos utentes do parque de campismo. Depois no intervalo cantamos os parabéns, há sempre um copo de ginja para todos, há um bolo e esperamos este ano, geralmente é no final de agosto, início de setembro, esperamos este ano perceber se já haverá condições ou não para podermos voltar ao parque de campismo. Vamos aguardar mais uns tempos. Ou seja, um espetáculo que também se adapta a outro tipo de situações, outro tipo de comemorações. Sim. Então, é um espetáculo dinâmico que dá em qualquer Aliás, até feiras de rua já Sim. fizemos, sim, também correu muito bem. As autarquias montam um palco na feira, preparam toda a parte para que o espetáculo possa acontecer e consegue-se perfeitamente fazer. E agora digam-me uma coisa, como é que é trabalhar assim com figuras conhecidas? Felizmente temos tido a sorte de, quer com o espetáculo com a Florbela Queiroz, quer agora com o António e com a Natalina, e também com o Jorge e com a Maria Mendes, claro, neste espetáculo da Amália, temos tido a sorte de trabalhar com pessoas com as quais nos damos muito bem, o ambiente mesmo em viagem acaba sempre por ser muito bom. Isso é fundamental, porque nós passamos muitas horas juntos, passamos muitos fins de semana juntos, muitos dos fins de semana temos também de dormir fora, o que faz com que ainda tenhamos mais tempo para conviver. É um ambiente muito positivo. Em relação mais concreta às figuras públicas, porque de facto elas são conhecidas do público, são pessoas muito simples, muito práticas, aquela ideia que muitas vezes se tem do vedetismo não corresponde de facto à verdade, pelo menos no que respeita a estas pessoas com as quais temos trabalhado. E tem sido muito simples conviver com eles. São pessoas que estão sempre prontas a ajudar, a mobilizar-se para fazer o que for necessário em prol do espetáculo. Por exemplo, só para terem noção, nós já chegámos às 5 da manhã de uma viagem e às 9 da manhã o António Calvário já estava a gravar um programa, por exemplo. Isto é verdade que o faz para o bem dele, mas também o faz em prol do espetáculo, não é? Como é lógico. Mas, João, eu lembro que da última vez que vos vi foi na Maia e o espetáculo acabou, sei lá, acabou para a 1 da manhã, perto da 1 da manhã. No outro dia, e vocês nesse domingo iam ter um espetáculo em Gaia, penso, não, pronto, eu penso que era numa freguesia de Gaia qualquer, mas não interessa. E eu pensei assim, como é que é possível, estes artistas já são mais de idade, não é? Que não têm propriamente 30 anos, e como é que eles aguentam uma pedalada destas, de se deitarem, não sei a que horas da madrugada, e depois... mas eles têm mesmo uma grande pedalada. Depois? Eles têm de facto uma grande pedalada. Por exemplo, a Natalina nunca dorme nas viagens, nunca. Vai sempre acordada, sempre desperta, sempre a conviver e muitas vezes a ver se está tudo acordado, se o condutor está acordado também. Eles de facto têm um ritmo de trabalho, um ritmo de estrada muito bom e têm também um grande traquejo nisto, não é? Como é lógico. Mas são pessoas que apesar de já terem alguma idade e tal como a Joana viu em palco, não se nota de facto essa idade, porque desempenham o seu papel com muito gosto e com muito amor à arte e com muito empenho, e estão de facto muito bem, já acontecia isso com a Florbela e acontece agora também com a Antónia e com a Natalina.
O caso do Ricardo, que é um privilegiado, porque além de tudo isto também está em palco e que tens um piadão, Ricardo, enorme, e eu que vi o espetáculo 2 vezes e foi o mesmo espetáculo, mas aquilo uma pessoa não para de rir, tens imensa graça e também é um privilégio para ti poderes estar em palco com duas figuras mais velhas e deves aprender imenso também com tudo isto. Ou continuar a aprender, continuar a aprender. Claro, sim, mesmo durante a fase dos ensaios, até mais a Natalina nesse aspecto que o António, ela vai dando alguns conselhos, algumas opiniões sobre como se está a construir o espetáculo, sobre o que é que cada um está a fazer às suas personagens, e mesmo ela própria também aceita muito bem os comentários que os colegas vão fazendo. Olha, Natalina, tente fazer assim porque se calhar acaba por resultar mais, ou se fizer assim fica decora mais facilmente, ou seja, ela própria foi-se adaptando e foi um processo gradual, porque eu não conheci, nem eu nem o João conhecíamos a Natalina, mantivemos uma equipa base, digamos assim, da outra revista e veio a Natalina, portanto ela estava um bocadinho outsider em relação a nós, mas a interação correu bem e posso dizer que mesmo agora nesta altura que nós não estamos juntos, todos os dias ela nos manda mensagem ou nos liga e dizer que ela tem muitas saudades de todo o público, está desejando a todos, e porque, como o João disse, ela tem muita atividade ainda, e mesmo o António também tem essa mensagem. O António na revista canta, basicamente, ele a cantar, não interagiu tanto connosco durante o período dos ensaios, mas também é uma pessoa perfeitamente, como o João já referiu, além de serem dois profissionais, são duas pessoas que estão habituadas à estrada. E o que é que isto quer dizer? As condições que nós temos nem sempre são as ideais, ou seja, nós muitas vezes vestimos numa casa de banho, ou numa cozinha, ou numa sala, ou seja, não há sempre as condições que eles se calhar mereciam, mas eles próprios aceitam e sabem que nesta fase em que nós estamos a levar o teatro ao público, muitas vezes temos que atuar em condições que não seriam as ideais, nem seriam aquelas que se calhar eles mereciam, mas eles próprios aceitam. Eles estiveram habituados noutros tempos, não é? Também, claro, obviamente que sim. O António conta muitas vezes essas histórias de atuar em circos e de atuar em outros sítios que não eram o Coliseu dos Recreios ou outras salas, e portanto também tem essa experiência e daí estarem à vontade para assumir um projeto como este, que vamos também, como o João já disse, prolongar também pelo próximo ano, tendo em conta estas circunstâncias. E há aqui um aspecto também a destacar, é que quer a Natalina, quer o António, a Natalina com os números que faz são todos números novos, ou seja, não são números que já tenha feito anteriormente e teve de trabalhar sobre eles, teve de os decorar, de os preparar, e até aqui se mostra essa mesma genica, esta vontade de não fazer algo que já fez ao longo da carreira e fazer algo novo. E o António, para além da mocidade, mas essa tinha mesmo de ser, não é? Porque é um marco, interpreta também temas novos. E mais uma vez vemos esta vitalidade de pessoas que aos 80 anos continuam a empenhar-se para levarem o melhor que têm e que sabem ao público. Sim, e é tão giro ver pessoas mais novas com as pessoas mais velhas e ver o que é que vocês podem aprender uns com os outros, não é? Claro. Aquilo Claro que depois no futuro, quando eles deixarem de estar convosco, os ensinamentos que vocês levam não é? E a bagagem que vão levar os outros vossos colegas, que pronto, também não sei quem são os outros colegas, tirando o Ricardo, os outros colegas eu não sei qual é o percurso deles, dos que estão em palco, mas também aparentemente parecem pessoas muito jovens e por isso também para eles será uma experiência muito gratificante. Sim, e toda a gente está muito bem interligada na companhia, ou seja, mesmo as pessoas que são mais novas até do que eu, e alguns até têm formação da Escola Superior de Teatro, dão-se muito bem e interagem muito bem com os mais velhos, sim. Mesmo, por exemplo, nós tínhamos um colega nosso que entretanto saiu, que é o Gonçalo, e volta e meia ele vem, fala connosco e, portanto, continua a manter uma boa relação também com todos nós. Sim. Olha, Ricardo, e quem é que escreve as vossas peças? Olha, neste espetáculo que nós temos agora, que é a Volta a Portugal em Revista, temos textos meus e do João, que foi a primeira vez também que escrevemos para teatro. E depois temos, geralmente, uma parceria que é o Flávio Gil e o Renato Pino,
que são dois atores que escrevem também para o Teatro Maria Vitória e para o Parque Mayer. Portanto, o Flávio e o Renato já trabalhavam comigo no Teatro Amador e agora continuaram no teatro profissional. Geralmente esta é a base. Depois, pontualmente, em alguns espetáculos, podemos ir buscar textos de outros autores. Também já temos textos de Mário Rainho, de Francisco Nicolson, mas como agora temos feito mais inéditos, ou seja, a revista é original, temos apostado nestes dois autores que são do agrado popular e que de alguma maneira se completam, digamos assim. O estilo de escrita de um é diferente do estilo de escrita do outro e mesmo nós não referimos quem é que é cada rabo, porque isso é um princípio, digamos, do teatro em que não se revela a parceria de autores, ainda que cada um escreva, no nosso caso individual, temos uma vantagem com eles que é, nós, muitas vezes eles escrevem a pedido, ou seja, nós quando começámos a fazer este espetáculo, dissemos, olha, nós precisamos aqui um número para falar da Cristina Ferreira, temos aqui uma ideia, vejam lá o que é que aproveitam, e nasceu a vizinha da Cristina, que a Natalina faz. Eu gostava de fazer um vendedor da Banha da Cobra, como há muitos na televisão, e disse, olha, eu queria fazer um vendedor em vez de ser uma rábula, são várias intervenções ao longo do espetáculo, vejam lá o que é que conseguem fazer. Também tínhamos a ideia de fazer o final sobre Portugal, as músicas tradicionais, e portanto vamos pedindo, e eles vão, além da crítica que eles têm já na ideia de fazer, também escrevem a pedido aquilo e com as características das pessoas que nós temos, que é importante também que as pessoas saibam para quem é que escrevem, porque o tipo de humor de um ator não é necessariamente igual ao de outro, ou seja, aquilo que resulta para uma pessoa não é o mesmo que resulta para outra pessoa, e portanto nesse sentido somos uns felizardos por estes autores quererem trabalhar connosco e também por irem interpretando aquilo que em cada momento nós consideramos que é o mais adequado para o espetáculo. Ora, nós temos então aqui um encontro de outro gosto, que é, vocês encontram-se então para este projeto, só que cada um de vocês, penso que em diferentes épocas, também já tinham o gosto pela escrita, para jornais, para revistas, provavelmente escreviam sobre algo que nem sequer tinha a ver com o teatro em si. Não sei, estou eu a deitar a pergunta para o ar. Provavelmente vocês escreviam, nada poderia ter a ver, mas não sei se não terá a ver com o teatro. Portanto, a escrita também era algo que já estava convosco, que por acaso, entre vocês os dois, o gosto pelo teatro juntou e o gosto pela escrita juntou-se também. Sim, é um bocadinho isso. Foi um bocadinho. Eu acho que quer o Ricardo, a maior parte das coisas que escrevíamos, pelo menos no meu caso, não era mesmo, não era sobre teatro, era sobre outros assuntos e participação às vezes em determinados jornais mais locais, e creio que no caso do Ricardo também era essencialmente isso. Entretanto, havia aqui uma dívida, porque o Ricardo acabou por me levar para o teatro, por isso eu estava em dívida para com ele e acabei por levar para a escrita, foi um bocadinho por aí. E é daí que nasce o vosso livro em conjunto. Sim, foi daí que nasceu o livro e que pensámos que faria algum sentido aventurarmos também num projeto de escrita. E aos poucos fomos reunindo o material que queríamos, fomos dando vida e corpo ao livro e surgiu o ano passado. Então, no ano passado surge o Verso e Reverso dos Dias. Isto até parece que é a vossa história no teatro, não é? Que é o verso e o reverso que nós vamos passando no dia a dia. Nós estamos a falar de que tipo de escrita? Poética? Ora, esclareçam-me lá. Que tipo de livro é que temos, se o quisermos adquirir? De livro de leitura, neste caso. É essencialmente um livro de textos e de pensamentos soltos, ou seja, quem for ler o livro não pode estar à espera de ler um romance, digamos assim, ou de ler um livro policial, não é essa a essência do livro. É um livro que fala essencialmente sobre sentimentos, sobre maneiras de ser, sobre maneiras de estar,
é uma leitura ligeira, mas não propriamente light, digamos assim, mas é uma leitura de conforto, ou seja, é aquele tipo de livro que nós podemos abrir numa determinada página, ler um texto, identificarmos com ele, com as nossas vivências, e passado 2 ou 3 dias podemos ler outro texto e voltamos a identificar-nos com alguma coisa. Eu acho que quem lê o livro, tem sido essa a percepção que temos tido, acaba sempre por se identificar com algum pormenor que lá está escrito. O livro está também organizado numa sequência tem textos maiores, textos em prosa, e depois tem textos um bocadinho mais pequeninos intercalados, que são pensamentos e chamadas de atenção para os dias atuais. Temos então um livro escrito a 4 mãos. Escrever a 2 é difícil, escrever a 4 não é fácil, mas penso que será um desafio muito mais interessante do que escrever só a 2 mãos. O que é que vocês acham disso? Sim, ainda que nós tivemos uma lógica que foi escrever em separado, ou seja, nós não temos textos de conjunto. Cada um escreveu uma parte do livro com, digamos, fios condutores, ou seja, tentámos que os textos se encaixassem uns nos outros de modo a ter alguma coerência. Aliás, o livro teve para ter separadores temáticos, que depois foi uma ideia que acabámos por abandonar, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista do conteúdo acaba por ter. Ou seja, quem pega no livro consegue perceber que em determinados textos se fala do amor, outros fala-se da solidão, outros fala-se... Ou seja, há um fio condutor, ainda que não impeça que hoje se possa ler a página 1 e amanhã se leia a 27 e daqui a um mês se pegue na 14, ou seja, não tem uma história e, portanto, isso penso eu que é uma das vantagens deste livro, é ser uma leitura anti-stress para passar 10, 15 minutos a descontrair, mas que no dia a seguir, quando formos pegar no livro, não perdemos nada, podemos ir passar para a página mais à frente ou mais atrás ou voltar a ler uma coisa que já lemos, porque não tem, digamos, uma sequência cronológica nem nada disso. Portanto, podem ler o último texto e depois andar para trás ou como quiserem. Tem o primeiro que é exatamente igual. Aquilo que estavas a dizer que é um livro anti-stress está exatamente adequado à altura em que estamos. Portanto, é um livro adequadíssimo a estes dias de quarentena, em que nós temos que estar com leituras que também não nos estressem nada e com leituras que também não tínhamos que estar aqui com grandes pensamentos de raciocínio, não é? Para ligar a história. Sim, é essa a ideia. Aquela história, e que muitas das vezes nós, apesar de estar em quarentena, achamos que nunca temos nada para fazer quando vimos para casa, mas depois afinal de contas passa-se um mês e o tempo voa, e portanto é um livro ótimo para que nós possamos conciliar com as nossas atividades do dia a dia, mesmo para quem está em teletrabalho, pode continuar a ler o livro nas suas pausas, claro, que tem sempre o recomeço e a retoma das vossas histórias. Teremos aqui também uns heterónimos, como a Fernando Pessoa, neste livro? Não. Nós decidimos não assinar nenhum texto, portanto os textos são todos dos dois. Muito bem. Vocês... Uma coisa, agora porque falámos na quarentena e neste tempo, nós, através da nossa página do Facebook, do Verso e Reverso dos Dias, se houver leitores que estejam a ouvir e que queiram aceder a texto do nosso livro, enviem-nos uma mensagem com o e-mail que nós disponibilizamos em PDF alguma seleção de textos que fizemos. Ou seja, durante este período, nós, a todas as pessoas que não podem comprar o livro, decidimos, através do Facebook, que as pessoas enviem-nos uma mensagem privada a dizer que estariam interessados em ler e nós não enviamos o livro todo, mas enviamos uma seleção de textos que tínhamos feito para o livro e que as pessoas podem consultar e podem ler sem nenhum custo. Muito bem. Aqui mais um repto para este livro e parabéns por essa iniciativa que certamente ajudarão também as pessoas a passarem melhor estes dias. Claro. Aquelas que não podem adquirir, de facto, claro, não é? Porque dadas as dificuldades que também estamos... Acaba por ser um contributo nosso para que possamos aliviar um bocadinho os dias das pessoas também. Exatamente. É nesse sentido. E por isso é um contributo vosso. Mas está lançado no mercado há quanto tempo? Foi em maio do ano passado, ou seja, está agora a fazer um ano praticamente, sim.
E como é que tem corrido esta atividade, esta terceira atividade, não é? Estamos aqui depois temos o teatro e depois temos a terceira atividade que é a escrita. Tem corrido bem, as pessoas podem adquirir o livro nas lojas físicas, nas papelarias, podem adquirir também no site da Chiado Editora, que está à venda online. Por limitação nossa, nós não temos participado em tantos eventos de divulgação como queríamos. Aliás, fizemos a apresentação do livro na Casa do Artista em maio e depois fizemos a Feira do Livro em Lisboa. Devido ao teatro, sobretudo, e às aulas, não temos conseguido fazer tantas apresentações como o livro merecia e como nós desejaríamos. Mas como o livro também é intemporal, estamos sempre a tempo de fazer essa divulgação e este ano, se houver mais condições para eventos dessa natureza, nós estamos receptivos, até para eventos mais longe, nós temos também de fazer outras apresentações. Esperamos durante este ano poder ainda voltar a pegar nisso, porque consideramos que o livro ainda tem mais para dar, digamos assim, aos leitores e a nós. Acabou por não ter da nossa parte a atenção que se calhar o próprio livro merecia, não é? E a dedicação, mas nós nunca tínhamos fins de semana. Os fins de semana eram sempre ocupados com o teatro de sexta, também fizemos uma feira, era impossível. Fizemos também uma feira do livro na Benedita, fizemos uma feira do livro também na Benedita, da apresentação. E por que não, agora em maio, já que vai fazer um ano e já que vocês vão estar por casa, provavelmente vocês vão continuar em casa como a maior parte dos docentes, por que não, agora em maio, vocês surpreenderem-nos com algo, utilizando as novas tecnologias, um webinar com leitura, não faço ideia, qualquer coisa para festejar um ano. Vamos pensar nisso. Acho que poderiam fazer isso e brilhante. Aceitamos o repto. Fiquem com esse repto no ar. Então, eu tinha-vos dito que era mais ou menos 40 minutos de conversa, mas o que é certo é que já estamos quase a 1 hora, portanto os meus 40 minutos voaram. Também não vos quero prender mais, porque sei que estão com um imenso trabalho e eu não vos quero estar a prender de todo o vosso tempo. Resta-me agradecer-vos por terem aceitado a entrevista e lançar outra vez aqui uma questão muito pertinente, que é, nós estamos parados, neste momento estamos parados devido às circunstâncias, no entanto vamos retomar e temos estes espetáculos que são animadíssimos, que é uma excelente oportunidade para câmaras municipais, juntas de freguesia, coletividades, associações, etc, até escolas, para trazerem estes espetáculos junto de nós, com artistas muito bons, uns espetáculos muito, muito interessantes, é com toda a certeza uma noite muito bem passada. Espero em breve que isto tudo passe para que vos possamos ter de facto em palco e estou morta por ver o espetáculo novo da Amália e portanto agora só o tempo é que dirá quando é que nos vamos poder encontrar. E nós temos, desculpa interromper, nós temos muita coisa prevista para o norte do país, é verdade. Quer com a Amália, quer com a revista. Assim que seja possível nós voltarmos ao palco. Nós temos previsto, por exemplo, Felgueiras com a Amália, temos previsto São Pedro da Cova com a revista, ou seja, temos muita coisa para o norte do país com os dois espetáculos, assim se consiga fazer, e outras coletividades. Então, pessoas ouvintes ligadas a coletividades, a salas que têm um palco, a associações. Muitas vezes as pessoas pensam que este espetáculo custa muito dinheiro, não é verdade. Nós muitas vezes vivemos da bilheteira, das pessoas que vão ver o espetáculo, esse é o nosso cachê. Ou seja, todas as pessoas que estejam interessadas, nós, por precaução, não vamos agendar espetáculos antes de setembro, portanto, tomamos essa decisão. Os espetáculos que temos marcados para julho e agosto, até ver, vamos fazer, a não ser que as coisas se deteriorem, mas também não vamos acrescentar mais datas, porque pensamos que durante os primeiros tempos vai ser difícil retomar a atividade. Portanto, vamos tentar manter alguns, mas com o essencial estamos em crer que a partir de setembro poderemos voltar a ter mais atividade e já temos espetáculos marcados para o ano que vem, quer da Amália, quer da revista, de coisas que estamos a remarcar. Portanto, se houver coletividades ou associações que estejam interessadas, entrem em contato com a nossa página do Facebook, Sonhos em Cena, e nós esclarecemos e nada como falarmos. E desculpem lá ter interrompido.
Sim, fizeste muito bem, Ricardo. Era isso que eu também ia dizer, que ia acrescentar e que tu já acrescentaste, que é o espetáculo não é nada caro, não é nada que não se possa organizar. Sim, E falando convosco pessoalmente, através sim, da vossa página, ou também é muito fácil encontrar-vos no Facebook, sim, falarem sim. convosco para que possam reajustar toda esta logística do espetáculo da melhor forma possível. E eu, a título pessoal, já o fiz a várias pessoas, já algumas pessoas estão a estudar essa possibilidade, se calhar até eu própria estou a estudar essa possibilidade de vos trazerem algum sítio, porque de facto tudo isto pode ser conversado e reajustado, e é importante que as pessoas também saibam disso, porque às vezes nós achamos que são espetáculos assim, a preços assim que nós não conseguimos de forma nenhuma Não, de tudo. chegar a vocês. Aliás, se o espetáculo está feito para chegar a todas as pessoas e a todo lado, também a nível de preço tem de estar ajustado nesse sentido, não é? Porque lá está, porque o vosso conceito também se é aproximar pessoas e, portanto, automaticamente também os Claro, preços têm que ser de aproximação, porque senão caímos outra vez no mesmo, claro, porque não claro que sim. conseguimos que o projeto avança, ou que não é avanço, porque ele está mais do que avançado, mas não conseguimos que o projeto seja Claro. concretizado no futuro. Depois, então, Aliás, eu acho que de uma forma geral, pode já ter acontecido, mas neste momento não me recordo, nunca deixamos de fazer um espetáculo por esse motivo. Claro que as pessoas que estão ali a trabalhar têm de ter retorno, como é lógico, não é? Mas é um retorno ponderado sempre para com quem nos contrata. sim, pois, que é muito importante isso, e que muitas das vezes nós esquecemos é de toda a parte que está de por trás e que não se vê para que Claro, o espetáculo claro, aconteça. E às vezes nós somos um sim. bocadinho os ingratos em relação a essas questões e esquecemos um bocadinho do que está por trás e de tudo que é necessário para que as coisas aconteçam. De qualquer forma, então, fica mais aqui uma vez o repto para entrar em contacto convosco através da vossa página de Facebook e mesmo para o vosso livro, para, sei lá, no meio de algum bocadinho que estejam livres e que sejam os sítios relativamente perto, que possam também de alguma forma entrar em contacto convosco pelo livro, porque também é importante este contacto com os escritores, estarmos de perto com a pessoa que escreveu aquele livro, ganha também algum peso e as pessoas gostam deste contacto e vocês percebem isso muito melhor do que o que eu estou para aqui a falar, porque vocês já têm esse contacto com o público do Claro. teatro e é interessantíssimo vermos duas pessoas jovens que, pronto, que eu sou mais velha até do que vocês, neste caso, pronto, mas é giro vermos duas pessoas novas a fazerem algo pelo teatro, algo pela cultura e no fundo por todos nós que estamos nesta sociedade e em Portugal, e penso que talvez este espetáculo seria interessante também conseguir levá-lo além fronteiras. Nunca surgiu essa oportunidade? Nós temos feito vários contactos, inclusive agora nesta fase, neste início de ano, as coisas estavam mais ou menos encaminhadas para irmos ao estrangeiro e para também irmos aos Açores, que nunca tínhamos ido. Infelizmente isto tudo levou uma grande volta e, portanto, agora só no próximo ano é que podemos voltar a pensar nisso, porque à Madeira temos ido, já fomos dois anos seguidos, aos Açores nunca fomos e ao estrangeiro, a outros países também não. Mas tínhamos uma proposta para a Suíça que estávamos a analisar e entretanto, não há condições. Não há condições para apresentar. Mas há que continuar, se calhar, a divulgá-lo junto das nossas comunidades portuguesas, continuar a divulgar o projeto, porque se conseguem levar artistas a preços exorbitantes até para fazer espetáculos, também conseguirão, com toda a certeza, Claro. levar o espetáculo até eles, Claro. e não é nada que não se possa concretizar. Pronto, meus meninos, resta-me agradecer-vos mais uma vez por estarem aqui um bocadinho comigo. Peço desculpa pelo tempo que foi ultrapassado, os 40 minutos. Obrigado nós. Não faz mal, obrigado nós. Não há problema, obrigado nós. Tenho falado muito de vocês, vou continuar a falar de vocês, dar-vos a conhecer, não é que seja necessário vos dar a conhecer, mas dar a conhecer pelaquela parte que estivemos a falar até agora, que são Não, os claro que é. Sim. E A melhor imagem que passa é de quem assistiu, não é? Claro, é isso que eu ia dizer. Qualquer pessoa que já viu o nosso espetáculo são os melhores embaixadores do nosso espetáculo. Nada melhor do que quem já viu para justificar a ir ao espetáculo. E fazer com que tudo isto ainda aconteça mais Claro. Continuo. Estamos em crer que este momento mais difícil que estamos a passar é transitório, ou seja, agora temos todos que ficar em casa
e uma palavra de esperança para as pessoas que estão em casa, que havemos de ter a oportunidade, tão breve quanto possível, de voltar aos teatros, de voltar à nossa vida social e quando sairmos disto vamos estar todos muito a precisar de nos distrair e de pensar noutra coisa que não no que temos pensado ultimamente. E aí aparece a nossa volta a Portugal em revista. Ricardo, muito é magostinho ou magostão ou lá o que é. Precisamos muitas destas vitaminas Precisamos. E levar a vida por aí avante. É isso mesmo, obrigado. Olha, despeço-me de vocês, obrigada mais uma vez e que obrigado também. Até breve, tá? Obrigado também. Obrigado. Continuem. Até breve, um beijinho, obrigado. Obrigado.